Galerinha, pessoal, pelo que eu me lembro, nós paramos na hora que começamos a falar de lentes. Começamos a introduzir o assunto de lentes porque falamos de espelhos esféricos e eu falei que não dava de fugir, né, dessa conexão entre espelhos esféricos e lentes esféricas. Ou seja, estamos aqui na Física B trabalhando com ótica geométrica ainda. Já não dá mais tempo de fazer toda aquela revisão. A luz anda em linha reta, os raios de luz são reversíveis, os raios de luz são independentes, que são os princípios da ótica geométrica. Não dá mais para falar dos meios óticos, opaco, transparente, translúcido. Fonte de luz pontual, extensa, monocromática, policromática, incandescente, luminescente, dendroluminescente, todas aquelas outras. Já não dá mais para falar disso. Nós teríamos que lembrar das leis da reflexão. Raio incidente, raio refratado, raio refletido e reta normal são coplanares. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Com isso já dá para estudar espelho plano. Imagem gerada por espelho plano, virtual, direita, mesma distância do espelho que o objeto, mesmo tamanho, reversa. Acoplou dois espelhos, vai gerar várias imagens, tem formulazinha para acoplamento do espelho, n igual 360 sobre alfa menos 1. Importante arriscar umas questõezinhas dessa área também. Depois a gente começou a ver que o espelho esférico, já que obedece às leis da reflexão também, tem alguns raios bons de desenhar no espelho esférico. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo, devido à reversibilidade dos raios de luz. Atinge o vértice, mesmo ângulo. Chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Aí nós vimos que o espelho côncavo tem aquelas 5 possibilidades de imagem. Quando o objeto está longe, a imagem fica real, invertida e menor. O objeto se aproxima, a imagem se afasta e cresce. Quando o objeto está no centro de curvatura, imagem também no centro de curvatura, mesmo tamanho. O objeto se aproxima um pouco mais, a imagem se afasta e cresce um pouco mais ainda. Quando o objeto colocado no foco, tu não vê nada, é um borrão. A gente diz que a imagem é imprópria ou forma-se o infinito. E aí sim, quando está bem próximo do espelho côncavo, né? Do espelho côncavo, aí tu te vê grandão, dá para tirar o cravo, dá para tirar o pelo cravado, é o espelho de aumento, certo? Então todo espelho de aumento é côncavo. E para que sirva como espelho de aumento, objeto próximo do espelho. Isso tudo pode ser determinado, seja pelos raios característicos e por desenhos, como nós fizemos, seja pelas equações. Quais são as equações? A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, e 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Pode-se tirar essas conclusões todas através dos cálculos também, mas para isso, no mínimo, precisa saber o nomezinho de cada um daqueles, né? O que é o I mesmo? Isso, tamanho da imagem, ó. Tamanho do objeto. Para cima? Para baixo? Não se fala mais disso. P. Posição do objeto. P' é a distância do objeto ou da imagem até o sistema óptico, seja espelho, seja lente. Quando é que é positivo, quando é que é negativo? P'. Isso, para espelho pensamos assim, como agora a lente entrar na nossa vida, vamos pensar real é mais gostoso, positivo, virtual não é tão bom, negativo. É assim a brincadeira que a gente usa para não esquecer o sinalzinho. E o F, hein, galera? É distância focal e é a mesma regra do P e do P'. A pergunta é, quem é que tem foco virtual mesmo? A lente divergente ou o espelho convexo. Espelho convexo e lentes divergentes, lentes que afastam os raios, a distância focal é negativa. Show de bola. Bom, eu cheguei a comentar com vocês a nomenclatura para as lentes, né? Nome biconvexa. Então as que terminam com convexa são bordos finos e em 99% dos casos convergentes. Dá um nome para outra que é bem fácil, ó. Bicôncava, então a planocôncava e a convexo-côncava, todas têm bordos grossos. Se forem feitas de um material como vidro e imersas no ar, são divergentes, de bordos grossos. Peraí, para eu poder falar de lente, eu devo ter mostrado para vocês que o N de chegada vezes seno de chegada igual N de saída vezes seno de saída. Fato? Mostrei para vocês isso?
a segunda lei da refração. Fizemos revisão sobre a segunda lei da refração, né? Falei que índice de refração é C sobre V. Quando menor a velocidade, maior o índice de refração. A gente fala que o material é mais refringente. E se eu tenho lá então dois materiais A e B, a reta normal, o raio incidente, o raio refratado, e a reta normal, raio incidente e raio refratado, a reta normal são essa é a primeira lei da refração, são coplanares, que nem a primeira lei da reflexão. E a segunda lei, conhecida como lei Snell-Descartes, é a segunda. A pergunta é: esse raio se aproxima ou se afasta da normal? Sei lá, essa é a resposta. Eu não falei nada dos N's, né? Eu não falei nada dos N's. Se os N's do material, se o índice de refração dos materiais A e B fossem iguais, e aí nesse caso a velocidade seria a mesma e o raio passaria retinho. Um bom exemplo é o vidro e o tetracloroetileno. O tetracloroetileno é um líquido transparente que tem o mesmo índice de refração do vidro, 1,33. Então quando tu pega algo de vidro e mergulha no tetracloroetileno, ele desaparece. Tu não enxerga a lâmina de vidro. Tu pega um copo com água, bota uma lâmina de vidro, tu enxerga lá um pedaço de vidro mergulhado na água. Se tu tirar a água e colocar tetracloroetileno, tu bota a lâmina de vidro, meu Deus, desapareceu a lâmina de vidro. Tu não enxerga ela, porque a luz, ao atravessar do tetracloroetileno para o vidro e do vidro para o tetracloroetileno, passa reto, não sofre desvio. E é o desvio causado pela refração do vidro para a água, da água para o vidro, que faz com que tu enxergue algo de vidro mergulhado na água. Olha que interessante, certo? Muito louco isso, né? Um exemplo legal. Os vestibulares volta e meia botam esse tetracloroetileno lá para dar uma confundida na galera. Então tu vê que loucura, ainda tem a possibilidade de materiais diferentes o raio passar reto quando o índice de refração for o mesmo, certo? Mas se eu afirmo que NA é maior que NB, que conclusão eu tiro? Que VA é menor que VB, velocidade é o contrário do índice de refração. E a melhor maneira, eu acho, do aluno gravar o que acontece com o raio é lembrar que a velocidade e o ângulo andam juntos. Velocidade diminui, ângulo diminui. Velocidade aumenta, ângulo aumenta. Ângulo com a reta normal. Então, nesse caso, já que a velocidade vai aumentar, o ângulo com a reta normal tem que aumentar. Ângulo menor, agora ângulo maior. Beleza? A situação oposta, se eu tenho material X e Y, e NX é menor que NY, portanto, Vx é maior que Vy, quando vem o raio incidente, a velocidade vai diminuir, e ao diminuir, se aproxima da reta normal. É justamente este fenômeno que rege o comportamento da lente. Acho que eu cheguei a desenhar uma lente e te mostrar, né? Porque a curvatura da lente fazia ser convergente ou divergente. Aliás, uma notícia boa, eu estava praticamente com um mês de vídeos atrasados em função da correria da vida, e ontem eu comecei a colocar 120 e poucos vídeos lá no YouTube, 16 GB de vídeo desse último período, certo? Então agora só não coloquei nas salas de aula virtual ainda. Tu vê que loucura, né? Eu já expliquei isso várias vezes, mas não custa falar de novo, porque aí aluno que está para reprovar comigo em outros lugares, o cara vem: ah, professor, como é que vê os vídeos? Eu não estou achando o vídeo tal. Como é que vê? Está tudo bagunçado os vídeos. Putz, grila! Jezebel! Playlist! Ah, meu Deus! Clica no playlist! Aí tem as salas de aula. Aí tu entra na sala de aula, cara. E aí tem lá a primeira aula do ano. Tudo, esporro homérico. Tudo, um atrás do outro. Com o nomezinho da aula. Com o que foi dito na aula, com a página e o volume e o número do exercício que foi resolvido na aula. Tá entendendo? Aí o cara se revolta, né? Ah, professor, tu é louco? Ah, não. Louco é o cara que vadiou o ano inteiro, vai ganhar mal durante a vida. E não sabia que o vídeo estava na internet. Esse é louco, eu sou normalzinho. Tá? Ô galerinha, então, ó, playlist, tá tudo lá. Hoje, eu vou passar boa parte do meu dia colocando esses videozinhos que eu passei a madrugada fazendo upload na aulinha dele, entendeu?
Então esses últimos ainda estão bagunçadinhos, é verdade, mas ainda hoje, se bobear, vai estar tudo lá. A galera do Super pode assistir o semi, se tivesse tempo, né? Pula o esporro, tá? Começou a dar esporro, tu bota pra frente o vídeo, entendeu? Porque não serve pra ti. É só pega o filezinho da aula, certo? Show de bola. Ô galerinha, revisamos um pouquinho de refração, mas a minha ideia mesmo é ir um pouco mais além nas lentes. Manja o seguinte, ó, essa lente expressa dessa maneira, representa que tipo de comportamento? Convergente, mesmo que seja... Isso, a exceção, mesmo que seja bordos grossos, né, na exceção, é convergente essa representação. Aí tu pega uma distância igual, ó, de um lado para o outro, e duplica de novo. Esses pontos são pontos muito importantes aí. Esses tamanhos, galera, vem da curvatura da lente, certo? Dependendo, alterando a curvatura da lente, que não está representada aqui, vai mudar a distância focal. Tem foco e ponto antiprincipal, foco e ponto antiprincipal. Cara, o nome desses focos e pontos antiprincipais muda dependendo de onde a luz vem. Olha que coisa cretina essa. Se a luz vem daqui, os nomes são um. Se a luz vem de lá, o nome é outro. Porra! Parece que é para ferrar o cara. Não é. É para salvar a alma do cara. Vou te explicar. O raio que chega paralelo sai pelo foco, já que ela é convergente, tem que aproximar. Concorda comigo? O raio que sai vai formar por isso que esse é o foco, mas esse outro raio de luz que nem conhece o raio branco, nem ouviu falar dele, ele bate nessa lente convergente e o raio que chega paralelo, pelo foco e imagem. Pelo foco e imagem. Tem dois focos e imagem? Não. Para a luz que vem de lá, o foco e imagem está aqui. Para a luz que vem de cá, o foco e imagem está ali. Como nós não vamos estudar a luz vindo dos dois lados, fica relax. Ou tu estuda de um jeito, ou do outro. Então, para aquele raio eu vou denominar hoje, o ano todo eu fazer a luz vindo da esquerda para a direita. Vai que o sacana do vestibular vai te provocar com uma lente desenhada no sentido oposto, né? Temos que estar preparado. O raio que chega paralelo, sai pelo foco. Foco imagem, ponta de principal imagem. Foco objeto, ponta de principal objeto. O raio que atinge o centro óptico, passa reto. O raio que chega pelo foco, sai paralelo. Todos os raios convergindo, ó. Por que chegou pelo foco objeto, professor? Porque a luz está vindo do objeto. Não podia ter chegado pelo foco imagem? Até podia, mas não ia adiantar nada, não ia poder concluir nada. E o raio que chega pelo ponto antiprincipal sai pelo ponto antiprincipal. São os raios característicos, 4 raios característicos desenhados em uma lente convergente. Vou fazer uma lente divergente agora. Lente divergente. Pegar as distâncias, olha, elas são iguais as distâncias, mesmo para lentes com raios e curvaturas diferentes nas faces. Na hora de representar, eu represento simplificada essa lente. Eu sei que é foco e foco, ponto principal e ponto principal. Só me esqueço do nome. O raio que chega paralelo sai pelo foco, mas para divergir, ou seja, se afastar do eixo principal, eu vou ter que usar aquele foco. Ó, agora divergiu. Por isso que esse raio que vai formar denomina o foco imagem. Olha como é lógico. Se tu amarra pela lógica essa informação, tu não tem que sair decorando, tu tem que ir, né, conectando as coisas, fica mais gostoso. Imagem, objeto, objeto. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Raio muito bom de desenhar esse, ó. O raio que chega pelo foco sai paralelo. Ele estava se aproximando do eixo principal, o raio divergiu. E ainda o raio que chega pelo ponto antiprincipal, chega pelo ponto antiprincipal objeto, vai ser refratado passando pelo ponto principal imagem. Ó como divergiu também. Sempre que a gente tem que usar as pontilhadas fica mais delicado fazer os desenhos, merece uma atençãozinha isso aí. Eu cheguei a fazer as 6 possibilidades para as lentes, as 5 possibilidades para a lente convergente e a única para a lente divergente. Beleza, show de bola. Então é o seguinte, uma coisa que faltou discutir então é como é que os caras fabricam uma lente, né? Como é que o cara vai lá e
e descobre qual é o raio de curvatura que eu devo dar às faces para poder ter uma lente da distância focal que eu desejo. Como é que eu fabrico, né, um pedaço de vidro polido do tanto tal que vai curar a miopia de um sujeito lá, pô, vai reposicionar a imagem na retina do cara do tanto exato para curar o sujeito, né? E outra, como é que um cara que nem às vezes entende exatamente do que está acontecendo consegue agir no laboratório e resolver o problema sem de fato estar entendendo a física e o fenômeno natural por trás, né? Interessante isso, vamos dar uma examinada nessa história. O negócio é o seguinte, existe uma equação chamada equação de Rayleigh, ou equação dos construtores de lentes, que é uma equação que nos permite calcular a distância focal de uma lente a partir do índice de refração da lente e do meio em volta dela, e também a partir dos raios de curvatura das faces. A dedução dessa equação ela é bem apimentadinha, e eu nem no terceirão fiz essa dedução, mas o que importa é que tu vai ganhar essa equação e tu tens que conseguir substituir os valores, seja para encontrar quem for. O cara pode então, a partir dessa equação, nos fazer N perguntas. 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 perguntas diferentes o cara pode fazer. Ele vai fornecer todos os dados sobre uma lente e vai perguntar um desses elementos da lente que está faltando. O clássico é ou perguntar a distância focal da lente, dando os índices de refração e os raios de curvatura, ou, dando esses elementos, pede o raio de curvatura, dizendo, os raios de curvatura são iguais, determine o raio de curvatura. Então, tu vê, tem que ter um pouco de matemática básica, tem que saber somar a fração, aquele mesmo ser dividido baixo multiplica pelo de cima, aqui é a mesma coisa. Eventualmente, tem que saber multiplicar a fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Se uma dessas frações tu tem que passar para cá, vai ficar divisão de fração a primeira vezes o inverso segunda, e toda essa matemática básica, obviamente, né, tu tens que saber, que senão tu me amarra as mãos aqui. O que é o perigo na hora de usar a equação de Rayleigh, a equação dos construtores de lentes? Eu acho que o perigo é o sinal. O perigo é o cara se perder no sinal aqui dos R's, ó. Porque o F nós revisamos agora, né? Lentes divergentes, foco negativo. Lentes convergentes, foco positivo, é light. O N nunca é negativo. O índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. É sempre o valor positivo e adimensional. Ele não tem dimensão, né? Metro por segundo dividido por metro por segundo elimina, não tem unidade. O perigo é aqui. O perigo são os raios. E mais uma vez eu não queria decoreba, porque se tu for decorar tu vai confundir com os espelhos, porque agora vai mudar um pouco em relação aos espelhos. O melhor é tu pegar uma lente que tu conhece, que tu manja, e usar ela para lembrar o sinal. Essa lente aqui é uma lente querida, cara, ó, a biconvexa. Nós sabemos que se ela for feita de vidro e estiver imersa no ar, ela é e convergente, tem distância focal positiva. Então o cara pega a equação dos construtores de lentes e dá uma examinada nela, ó. N da lente, N do meio, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Cara, só para tu não te chatear, né, cara? Às vezes o cara dá aula do jeitinho dele, vai um cara ler outro livro e fica bravo com o sujeito, né? Tem livro que traz menos aqui, tá? Tem livro que traz menos aqui, só que a regra de sinal do cara corrige o menos ali, entendeu? Tem livro que traz menos ali. Se tu for num livro de curso superior de física, o cara vai meter um menos ali, vai pegar uma regra doentia para poder corrigir aquele sinal ali. Umas regras que eu não gosto. Eu acho tão mais gostoso é assim. Tem que dar positivo esse cara aqui. Esse cara tem que dar positivo. Ele duvido. Quanto é que é mesmo? 1 ponto alguma coisa, né? 1,33 eu falei hoje. Divide, dá 1,33 menos 1. Já que o N do ar é 1, né? Menos 1 dá 0,33, é um número positivo. Concorda comigo? Se essa resposta da esquerda é positiva, já que é uma lente convergente, e essa parte está dando positiva, então isso aqui também tem que ser positivo, essa coisa toda tem que ser positiva. E para que essa coisa seja positiva, esses raios devem ser positivos. Então acabou. Uma face que é convexa, tem raio de curvatura
positivo. A face côncava, cavada, tem raio de curvatura, acabou. Acabou, simples assim. E outra, esqueci da regra, puxa a fórmula, lembra de uma lente camarada que tu sabe o comportamento e pensa. Aí na hora lembrei convexa, porque é isso, eu não vim para essa aula com isso decorado. Eu não vim com isso decorado, eu vim agora e agora é que me ocorre realmente que as faces de lentes convexas têm raio de curvatura positivo. E o espelho que é chamado convexo, né, ele tem distância focal negativa, isso pode confundir a mente do aluno. Certo? Então cuidado, não vai decorar espelho e lente aí, porque é diferente o sinal da face aqui, né? O sinal do raio de curvatura da face é diferente de espelho, não vai confundir as coisas. Bom, outra coisa interessante, quando o cara está usando a equação dos consultores de lentes, o cara se mata lá para fazer a conta, e no final, quando acha uma resposta aqui, ainda tem que inverter, né? Para poder achar a distância focal. Aí os técnicos que usavam essa equação falaram, não, chega. Vamos chamar o inverso do foco de vergência. Vergência da lente. E aí vamos começar a falar sobre a vergência da lente. Porque é frescura ficar falando do foco. Não interessa, na verdade, qual é a distância focal da lente. A resposta que vai dar aqui, né? Como que nós vamos representar, não interessa. Como assim, professor? Eu te dizer que o foco de uma lente deu 2 metros... é a mesma coisa que dizer que o resultado dessa conta deu 1 sobre 2, ou 0,5. Então os caras resolveram chamar esse inverso do foco de vergência. Então se a distância focal é 2 metros, a vergência fica 0,5 metro na menos 1. Como metro na menos 1 é feio pra caramba, a gente chama isso de dióptria. Então dióptria nada mais é que a unidade que a gente chama de grau no dia a dia. Então o cara fala lá, tem 2 graus, né? A minha lente, na verdade, que corrige meu problema, tem uma distância focal, né, que seria 1 sobre 2, 0,5 metros. Esse aqui dá 2, né? Esse fica 0,5. Então tu vê, né? Eu tenho só meio grau. Eu tenho meio grau, então, de miopia. É porque a tua lente é de 0,5 dióptria. E aí, então, qual é a tua distância focal? Exatamente. Então, o cara que fabricou a tua lente com 2 metros de distância focal. Certo? Então, vergência de uma lente é nada mais que o inverso do foco. Use o foco em metros, a vergência nasce em dióptria. Por que é bacana o cara ter essa noção de vergência? Porque se nós formos fazer uma superposição de lentes, se nós formos pegar uma lente, encostar em outra lente, e encostar em mais uma outra lente, e assim por diante, esse sistema óptico vai se comportar como uma única lente. Para eu determinar que lente é essa, é só tu pegar a vergência de cada lente e somar. Cuidado, gente, uma vez eu fui resolver um exercício e as lentes não estavam juntas, estavam afastadas. Eu me distraí, achei que elas estavam grudadas uma na outra e me arrombei todo. Então fica ligado, cara. Se ele afasta as lentes, faz o cálculo normal pelas equações, calcula a imagem da primeira lente e essa imagem da primeira lente vira, que nem a gente discutiu, né, rapidamente na última aula, a aula anterior. Então, ó, cuidado, isso aqui é para justa posição de lentes, encosta uma na outra. Se fosse trabalhar com distância focal, ia dar mais trabalho fazer aquela distância focal equivalente ali, né? Assim fica mais gostosinho finalizar a brincadeira. Show de bola! E, sendo que nós estamos falando de lentes, eu não tenho como deixar de falar do olho humano, dos defeitos que podem acometer o olho humano e das correções para esses defeitos. Então, olha só. O negócio é o seguinte. Olho humano, globo ocular, córnea, pupila, cristalino, mágica. A mágica vai acontecer ali, o cristalino, músculos agarrados no cristalino, músculos ciliares, humor vítreo preenchendo todo o olho. Tem muitas outras estruturas aqui que a biologia poderia, né, fazer um ano de curso. A
Aqui atrás uma camada de células especializada, nossa querida retina, outra mágica vai acontecer ali. Retina essa supervascularizada e inervada. Muitos neurônios aqui, né? Nervo popularmente falando, conectando esta retina ao córtex visual do cérebro. Bom, o que é um olho humano hemétrope? Hemétrope é que ele é saudável, ele é sadio. Considerado o olho humano hemétrope é aquele que o globo ocular é quase perfeitamente esférico, a córnea tem uma curvatura adequada e sem nenhuma irregularidade, o cristalino também é limpo, o humor vítreo, o máximo que pode acontecer no humor vítreo são pequenas partículas, lembra? Pequenas partículazinhas dispersas no humor vítreo que geram aquelas imagenzinhas, né? Um formatozinho meio esquisito, quando a gente olha para uma parede branca ou olha para o céu, a gente vê essas manchinhas que se mexem com o olho, né? É causada pela difração da luz nessas partículas no humor vítreo, mas é outra história, vamos esquecer isso aí por enquanto. Observem vocês, cara, que a luz entra por uma pequena região do olho. Tudo que eu enxergo na vida, cara, é porque a luz dos objetos passou por essa região escura do meu olho. Cuidado, aquilo ali não é uma bolinha preta, aquilo ali é uma região transparente para a parte interna do olho, e como o olho é todo fechadinho, um quarto escuro, dá a sensação de aquela bolinha ali ser uma coisa pintada de preto, mas não, é na verdade a entrada para a câmara escura que é o teu olho, certo? Cara, eu demorei a entender a correção dos problemas, porque eu não entendia o fato lógico e geométrico de que quando eu olho um objeto de perto, a luz desse objeto que penetra no meu olho está divergindo ainda bastante. Quando eu olho um objeto de longe, a luz que veio daquele objeto e penetrou no meu olho, esses raios de luz já estão quase paralelos. Como é que a gente poderia provar isso de uma forma bem boba? Eu não sei porque eu não faço isso, né? É trazer barbante para a sala de aula. Se tu traz barbante para a sala de aula, tu prova isso. Então, por exemplo, aqui agora, eu estou enxergando o amigo dos pés da cabeça, e estou enxergando lá o amigo dos pés da cabeça. Eu pego um barbante da cabeça do amigo até o meu olho e um barbante do pé do amigo até o meu olho. O barbante vai fazer um ângulo grandão. São os raios extremos penetrando no meu olho. Eu pego 2 barbantes, tiro do meu olho e boto na cabeça do amigo do pé do amigo que está longe, os barbantes fazem assim, ó. Tá vendo como o ângulo dos raios que penetram no meu olho mudou drasticamente? Aqui os raios eram altamente divergentes, inclinadões uns em relação aos outros. Lá os raios já estão praticamente paralelos. Porra, é geométrico! É geométrico! Então olhou de longe, os raios que penetraram na pupila já estão praticamente... Obrigado pela participação incrível, paralelos, eu escutei. Quando eu olho um objeto de próximo, os raios que penetram no olho ainda estão divergindo. Gente, bem, fechou. É isso. Galera, isso aqui já é uma lente, a córnea já é uma lente, ela já é convergente, borda dos fios imersa no ar, feita de material de N maior que o do ar. Ou seja, só de a luz penetrar aqui, ela já dá uma aproximadinha. Mas quem vai definir a vergência total do sistema de lentes é o cristalino, porque ele é uma lente multifocal gelatinosa, que quando tu olha de longe fica num formato, quando tu olha de perto fica no outro. E agora vai ficar óbvio por que acontece isso com o cristalino. Ó, olha de perto, olha de longe para o infinito, e olha bem de perto, e mais de perto. E o cristalino vai te ajudando, e olha para longe, vai mais para lá no infinito, o cristalino fica assim. Se o cara entendeu a primeira parte, dos raios ao chegarem de perto, divergentes, ao olhar de longe, quase paralelos, ele entende por que o cristalino faz isso. Porque a nossa tela de cinema, onde a imagem real, invertida e menor, vai ser projetada, é a retina. Se essa imagem não ficar bem na retina, o cara não vê focalizado, o cara não vê direito. Olho hemétrope. O cara que tem um olho sadio, ele pode olhar lá no infinito. E ele vai enxergar, não com zoom, mas ele vai enxergar a lua. Putz, as crateras da lua, meu Deus, a olho nu eu vejo manchas na lua. E a lua está lá na PQP. E tu focaliza ela na retina. Tu olha numa montanha distante, nossa, olha lá, parece que está chovendo, tudo no meio dublado lá, tu vê.
Se tu tem o olho emétrope, o olho sadio, olha de pertinho, eu vejo, eu leio com tranquilidade de pertinho. Essas duas distâncias, o ponto remoto e o ponto próximo, ponto remoto e ponto próximo, são considerados no olho emétrope o infinito, e alguém lembra? 25 centímetros. Um jovem da tua idade, geralmente ele lê assim, ele lê bem. Tô lendo. Professor, o meu é menos de 25 centímetros. Das duas, uma, ou teu cristalino e músculos ciliares estão bombando e tu está conseguindo curvar ele um montão, ou tu pode ser míope. O míope enxerga de perto que nem um monstro. Nós já vamos entender por que o míope é tão bom para enxergar de perto. Agora olha só. Se esse globo ocular tiver alguma deformidadezinha, o olho já não vai ser mais emétrope, eu vou ter que corrigir isso através de uma lente. Imagine, por exemplo, que esse globo ocular fosse um pouquinho alongado, estivesse um pouquinho atrás de onde deveria, e o resto do olho é normal. Quando esse sujeito for ver algum tipo de objeto, ele pode ter problema. Seria legal, só de tu saber do globo ocular dele ser alongado, tu já conseguir concluir, então esse cara vai ter dificuldade de ver tal coisa, em função da geometria que eu acabei de explicar. Essas lentes são convergentes, não é isso? E a convergência tem que ser tal para poder chegar bem na retina. Se o globo ocular é alongado, quer dizer que os raios vão se encontrar antes do que deveria. Concorda comigo? Se esse cara for ver de perto, não vai ter problema, porque quando a gente enxerga bem de perto, os raios que penetram na pupila estão divergindo bastante, vai dar trabalho para o olho convergir, e aí vai dar tempo deles se encontrarem na retina. Porém, quando esse cara estiver olhando de longe, como os raios penetram no olho quase paralelo, só a córnea do cara já vai ser o suficiente para convergir demais os raios. Mesmo que o cristalino se estique no máximo, ele não vai evitar que os raios se cruzem antes da posição real da retina para esse olho. É por isso que a miopia é causada pelo globo ocular alongado. E é por isso que o míope tem dificuldade para enxergar de longe. Agora, de perto, compara, pega o teu amigo míope, tu que é emétrope de repente, e manda ele ler de perto sem óculos e compara com a tua distância. Se ele não tiver nada de hipermetropia nem astigmatismo, ele vai enxergar mais, tô lendo, e tu, meu Deus, para mim já está tudo borrado. Por isso, como o globo ocular dele é mais alongado, tem mais distância interna no olho para o raio de luz convergir e se encontrar na retina. Olha que curioso então. Já que a miopia é causada por globo ocular alongado, que correção que eu tenho? Já que os raios estão convergindo demasiadamente. Dá uma afastada nos raios de luz antes de entrar no olho do cara. Eu uso uma lente divergente. Se eu conto a vocês que hipermetropia é tudo o contrário, o que vocês concluem? Que o globo ocular é encurtado, que a dificuldade é enxergar de perto, porque aí o olho sendo curto não dá convergência suficiente nos raios para ele se encontrar na retina. E os raios de perto é que estão divergindo. Os raios de longe não tem problema, é que é fácil convergi-los. Então mesmo que o cara tenha um globo ocular curto, o sistema óptico dele dá conta do recado. Então tu vê, cara, se o cara aprende miopia, a hipermetropia vem de graça. E vice-versa. Entendeu a hipermetropia? Lembra que tudo o contrário é miopia. Então, falamos de miopia, falamos de hipermetropia. Uma doença que tem o mesmo sintoma e a mesma correção da hipermetropia, mas causa diferente, que todos nós teremos provavelmente. Qual é? Presbiopia, popularmente chamada vista cansada. O teu cristalino passa fazendo esse trabalho maravilhoso a tua vida toda. Chega uma hora que, dependendo da tua genética e do teu uso adequado para o olho, né, se tu trabalha com o olho usando muito isso aí o dia todo, vai com certeza desgastar o órgão mais rápido de quem usa menos. Certo? Tu vê que loucura, né, cara? Então tem profissões que podem gerar problemas maiores em certas partes do corpo. Professor, onde é que arrebenta? Na voz, ombro, é aí que o senhor arrebenta, né? Usa todo dia demasiadamente.
com exercícios e preparação adequada, o que eu não faço, o cara consegue ter uma vida longa nessa área. Né? Na hora que a água começa a bater na bunda, né, o cara começa a fazer uma fisioterapia, começa a dar uma bursite, o cara vai, né? Bursite é o nome do negócio, muito triste. E aí o cara vai consertando, né? Mas o ideal é que o cara, o profissional, já se cuide. Por exemplo, o cara que é soldador numa fábrica da placa, o cara solda a placa lá, de pertinho. O oftalmo dele não vai fazer um óculos por ponto próximo de 25 centímetros. Talvez ele fabrique um óculos para quando ele estiver trabalhando com um ponto próximo de 15. Para o cara poder enxergar bem de perto sem forçar a visão. Olha que interessante. Às vezes, então, a gente acaba alterando algumas regrinhas internacionais, né, para poder melhorar a vida do cara numa certa aplicação. Falei, não terminei a história. Estava querendo falar de presbiopia. Observem vocês que o cristalino fica na sua posição natural ao olhar de longe. Mas para olhar de perto, para convergir os raios, ele tem que aumentar, aliás, ele tem que diminuir o raio de curvatura. Tem que deixar os raios mais curvos do cristalino. Chega uma idade que essa curvatura já não consegue atingir a curvatura que o jovem consegue. Os músculos ciliares do jovem estão, né, com maior força. E aí então o cara não consegue mais ler a 25 centímetros, porque não consegue mais curvar tão bem o cristalino. Começa a ler um pouco mais distante. É sinal da presbiopia. Para o médico detectar se já está com presbiopia ou não, geralmente ele usa esses 25 centímetros. Se não for um trabalhador que exige uma distância menor, né? Já que a presbiopia é causada pela falta de convergência do cristalino, a cura é a mesma. Lente convergente, a mesma cura da hipermetropia. Ah, professor, eu tenho presbiopia, estou com 16 anos. Relaxa, absolutamente tranquilo, normal acontecer. Normal acontecer, não vai mudar nada na tua vida. Bota o teu óculos de leitura lá bonitinho e toca a ficha, normal. Não precisa se preocupar com isso. E fica tranquilo que nós todos faremos companhia logo, logo. Não tem jeito, é muito rara a pessoa que lá com seus 80, 70 anos, se puder chegar até lá, né, tem a presbiopia. Tá? Então que bom, se nós tivermos presbiopia vai ser um bom sinal. Vai ser um sinal que a gente está vivendo um pouco mais. E astigmatismo, alguém lembra? Imperfeições, seja na córnea ou no cristalino. Como é uma imperfeição localizada, uma coisinha localizada ali ou ali, não adianta fazer uma lente nem de bordos finos, nem de bordos grossos, porque o problema do olho do cara não é convergência ou divergência. É quando a luz passa naquela região e baralha, pô. Ou seja, eu vou ter que produzir uma lente que tenha o defeito oposto, entre aspas, do olho, para depois que a luz passar na lente e no olho, ela chegue lá na retina como se não tivesse sofrido aqueles desvios indevidos. Então cuidado, hein? Lentes divergentes, lentes convergentes, e aqui mudou, hein? Lentes cilíndricas. Nem convergentes, nem divergentes. Raramente, é loteria tu pegar duas pessoas com astigmatismo, trocar o óculos e funcionar, é loteria total. Duvido que as pessoas tenham a irregularidade no mesmo lugarzinho da córnea do cristalino. Agora, miopia e hipermetropia tem o mesmo grau de óculos, pode trocar, porque foi construído da mesma maneira, vai continuar curando. Então, dois amigos míopes, 2 graus cada um, pode trocar o óculos, não vai mudar nada. Claro, né? De repente um comprou o óculos de 10 pila, o outro comprou o óculos Transition, aí vai sentir diferença, né, cara? Mas eu quero te dizer que a cura do problema, né, é a mesma. Aliás, vamos aproveitar. Então, o que seria uma lente bifocal? Então quer dizer que o cara tem os dois problemas. Como assim, professor? O cara pode ser míope e aí atacou a presbiopia, certo? Ou seja, para ver de perto ele precisaria de uma lente convergente, porque o cristalino dele já não está mais ajudando. Para ver de longe ele precisa de uma lente divergente, porque o globo ocular dele é um pouco alongado. Então tu vê que loucura. Aí diz que esqueci o nome da figura. Um cientista famoso norte-americano, inventor, de tanto ter que trocar de óculos para ler e para poder olhar de longe, e ele, ele amarrou os 2 óculos, um em cima e outro embaixo, e ficou aquela coisa monstruosa. Depois ele, vou pegar um pedaço de vidro, vou esculpir embaixo de um jeito de uma lente, em cima de outra, nasceu a lente bifocal. Nasceu a lente bifocal, então tu vê, de uma gambiarra o cara fez no laboratório. E hoje, o que seria a lente multifocal? Aí é outro nível. O cara mapeia o olho do sujeito e percebe que, quando ele olha para cima,
corrigir a visão dele, deveria ser um pouco diferente quando ele olha para o meio e de quando ele olha para baixo. Então ele mapeia qual é a cura exata para cada ângulo de visão e faz uma lente que acompanha esse problema do olho. Ora, é ninja, né, cara? Imagina uma lente com várias distâncias focais que muda a curvatura. É outro nível, né? Certo? E tudo pode acontecer. Hoje ele já troca um cristalino. Tá? Hoje já troca cristalino. Deu pau no cristalino do cara. Tu vai lá, corta o olho do cara, tira aquela lente gelatinosa, bota uma lente artificial, amarra nos músculos ciliares, costura, fecha o olho do cara e o cristalino artificial, inacreditável, inacreditável. Coincidentemente eu dei aula para o primeiro guri transplantado de cristalino de Santa Catarina. Eu dava aula para ele alguns anos atrás, né? E eu olhava um brilho estranho no olho, um dos olhos dele. E eu sei que quando o cara tira foto de uma criança ou percebe um brilho do olho diferente da pessoa, tu tem que avisar e tem que mandar investigar, porque pode ser um tumorzinho no humor vítreo que se for no começo tu resolve, e se demorar pode dar merda, pode até matar o cara. Então eu fiquei agoniado, como lá o colégio era um colégio bem granfino, tinha médico, tinha tudo, eu pensei, não, tenho certeza que o cara já examinou isso, então eu não vou perguntar, porra, teu olho tá brilhando estranho, né, quando ele ficar indelicado. Quando chegou nessa aula do ano, na parte de ótica, que era o segundo ano, ele, professor, porra, transplantaram meu cristalino. Eu, transplantaram teu cristalino? Eu não sabia dessa história de que estava transplantando cristalino. Eu fiquei meio cabreiro, pô, será, cara? É, não, fui o primeiro do estado. Aí fui investigar e de fato, cara, o guri foi o primeiro do estado que tiraram o cristalino do guri, botaram em outro lugar, e como é artificial, tem um brilho um pouco diferenciado. Ai, amor, amanhã é seu aniversário! Ai. Obrigado! Ai, que delícia! Ai, meu Deus, que delícia! Todo mês é aniversário! Galerinha, tenho que ir. Foi um prazer. Vou continuar a partir daqui, tá, galera? Vou continuar a partir daqui. Curtam os videozinhos lá, hein? Bateu o sinal, né?